Vamos continuar? Os atores que têm papel especial na organização, que frequentemente devem manter contato com diferentes stakeholders, pessoas ou organizações que têm algum interesse negocial com dada empresa, e ainda devem garantir o equilíbrio de exigências conflitantes, são, pessoal, os stakeholders são todos aqueles que sofrem algum impacto, que estão relacionados, que têm interesse de uma maneira direta ou indireta com a empresa. Nós vamos ter tanto o pessoal de dentro da empresa, como funcionários, certo? Como vamos ter também lá fora, como consumidores, fornecedores, a sociedade, o meio ambiente, o governo, concorrentes. Então, quem sempre vai estar garantindo um equilíbrio e se relacionando com o ambiente externo e interno é o pessoal do nível estratégico, que é a direção da empresa. Os acionistas não, porque os acionistas eles aportam apenas o dinheiro, mas a direção não. São eles, fala, não está arriscando não. Pifou, ah não, agora prestou. São eles que vão estar buscando um equilíbrio entre o ambiente externo e o interno. Ficou claro? Então, 14, letra B de bola. Muito bem. 15. Ao avaliar um programa de governo, é necessário lançar mão de critérios cuja observação confirmará ou não a obtenção de resultados. Assim, quando se deseja verificar se um programa qualquer produziu efeitos positivos ou negativos no ambiente externo em que interveio, em termos econômicos, técnicos, socioculturais, institucionais ou ambientais, deve-se usar o seguinte critério. Vamos lá. Ele está falando de eficiência, eficácia, sustentabilidade, efetividade e satisfação do beneficiário. Eficiência tem a ver com a utilização adequada dos recursos, diminuição de desperdícios. Eficácia tem a ver com alcançar objetivos e alcançar resultados. Sustentabilidade é a capacidade de se manter sem afetar as gerações atuais e futuras, não tem nada a ver com o enunciado. A efetividade tem a ver com o benefício de um programa, de um projeto para a sociedade. Então, se um programa do governo consegue trazer benefícios para a sociedade, podemos dizer que ele tem efetividade. Se ele não traz benefícios para a sociedade, então dizemos que ele não tem efetividade. Ficou claro? Então, gabarito letra D de dado. Muito bem. Deixa eu te mostrar algumas questõezinhas de prova. Observação. A eficiência na instituição privada pode ser medida pelo aumento da margem do lucro, enquanto que na instituição pública, pelo aumento de cidadãos beneficiados. Vamos aqui. Digamos que eu tenho uma receita de R$1.000 e os meus custos são de 800. Sobram R$200. Mas digamos que eu consegui diminuir alguns desperdícios, diminuir custos e os meus custos agora são de 700. Agora vão sobrar R$300. Em uma instituição privada, quando eu sou mais eficiente, aumenta o meu lucro, você está vendo? Em uma instituição pública, esses R$200 que sobraram, eu posso embolsar? Não. Eu tenho que devolver para a sociedade. Então, digamos que com R$200, eu consigo beneficiar 3 crianças. Ou 2 crianças, para facilitar nosso cálculo. 2 crianças. Certo? Se agora sobram R$300, se for um cálculo linear, eu consigo beneficiar 3 crianças. Então, na instituição privada, a eficiência pode ser medida pelo aumento da margem de lucro, enquanto que na instituição pública, pelo aumento de cidadãos beneficiados. Perfeito. Outra questãozinha bem recente. É mais fácil ser eficaz quando se ignora a eficiência. Vamos interpretar aqui. Digamos que a minha meta é vender 500 mil, certo? É mais fácil vender 500 mil quando eu ignoro os meus custos. Eu vou gastar 3 milhões em propaganda para vender 500 mil. É mais fácil vender 500 mil quando eu não tomo em consideração os custos do que quando eu tomo em consideração os custos, concorda? Então, é mais fácil ser eficaz
quando se ignora a eficiência. Eu gostei dessa questão. Então, ó, agora quando eu falar de grau de benefício, de impacto para a sociedade, efetividade. 15 letra D de dado. Certo? Eu tô com frio, Hernani. Eu tô congelando aqui, viu? Os meninos aqui, eles são todos calorentos, a gente não. 16. Como ensina a análise SWOT nos casos em que da combinação entre ambientes e variáveis resultar a predominância simultânea de pontos fortes e de ameaças, espera-se que a organização se decida. Preste atenção que ele está falando de pontos fortes e ameaças. Nós já vimos um gráficozinho aqui. Estratégia de Stevenson. Vamos aqui atrás. Voltando nos meus slides. Pronto. Pontos fortes e ameaças. Como é o nome da estratégia quando tem pontos fortes e ameaças? Estratégia de manutenção. Estamos aqui. Manutenção. Moleza, moleza. Porque esses são ameaças e pontos fracos, sobrevivência. Ameaças e pontos fortes, manutenção. Oportunidades e pontos fracos, crescimento. Oportunidades e pontos fortes, desenvolvimento. Giovanni, confrontação. Pessoal, Stevenson estabelece só 4 estratégias. Só que a organizadora tem que fazer uma questão com 5 opções. Então, ele vai ter que inventar uma quinta coisa. Tá certo? Então, nem tudo que está escrito existe necessariamente. Tá bom? Então, 16, letra C. Moleza. 17. Eita, tá forte. Conforme Porter, as 5 forças competitivas que determinam a rentabilidade na indústria são. Pessoal, Porter estabelece 5 forças competitivas, teoriazinha nova. Concorrentes, poder do consumidor, a capacidade que o consumidor tem de influenciar, poder do fornecedor, concorrentes atuais, ameaça de novos concorrentes e produtos ou serviços substitutos. Então, vamos lá. Existem algumas empresas que o consumidor tem mais ou menos força. Consumidores poderosos, consumidores dispendiosos são mais poderosos, certo? Fornecedores, é uma questão de oferta e demanda. Se eu tenho muitos fornecedores que têm a força, sou eu que fico estabelecendo as regras do jogo. Agora, se eu tenho poucos fornecedores, quem estabelece as regras do jogo é ele, tá certo? Concorrente atual, eu tenho que analisar se eu sou melhor que ele, ou ele é melhor do que eu. A ameaça de novos concorrentes vai depender da quantidade de barreiras. Se o investimento inicial for alto, a legislação muito exigente, então a quantidade de concorrentes que podem surgir, ela é baixa, tá? E produtos ou serviços substitutos. Aumentou o preço da carne, fácil às pessoas, como frango, ovo, salsicha, tá bom? Então vamos lá. Ela quer saber quais são as 5 forças competitivas de Porter. A letra B fala, entrantes potenciais, que é a ameaça de novos concorrentes, perfeito. Compradores, verdadeiro, que são os consumidores. Fornecedores, tudo bem, que é justamente o poder dos fornecedores. Rivalidade entre empresas concorrentes, tudo bem, que é justamente a concorrência atual. E governo, não, são os produtos e serviços substitutos, tá falso. Nós já vimos que entrantes potenciais está correto, compradores, produtos e serviços substitutos, fornecedores e rivalidade entre empresas concorrentes. Gabarito letra B. Por que a letra C está falsa? Olha, a letra C fala de governo e formadores de opinião. A letra D fala de compradores privados, compradores governamentais. Não existe essa divisão, não. Rivalidade entre empresas concorrentes, o governo não existe, tá certo? Então poder do consumidor ou compradores, poder do fornecedor, concorrentes atuais, que é a rivalidade entre empresas concorrentes, ameaça de novos concorrentes, entrantes potenciais e produtos ou serviços substitutos. Gabarito letra B, facinho, facinho. Muito bem. Com relação às estratégias competitivas genéricas, essas são as estratégias de Porter. Analise as afirmativas a seguir. 1. A liderança de custo é uma delas. Verdade.
A liderança de escopo e de custo são duas delas. Não existe liderança de escopo, existe liderança de custo. Tá falso. A diferenciação e enfoque são duas delas. Verdade. As estratégias genéricas são liderança em custo, diferenciação e enfoque. Então, gabarito letra D de dado. Ficou claro? Muito bem. 19. A figura abaixo representa o organograma simplificado de uma fábrica. Gerente geral da unidade, recursos humanos, engenharia, marketing e finanças. O organograma indica que a empresa adota a departamentalização. Vamos aqui. Quais são os critérios? Nós vamos ter departamentalização funcional, que é de acordo com a função desempenhada. Geralmente é departamento de recursos humanos, financeiro, material, logística, estoque, tá? Engenharia. Vamos ter departamentalização por cliente, que é quando eu vou ter de acordo com o cliente atendido, departamento de pessoa física, departamento de pessoa jurídica. Departamento por produto, concessionária de produto ou serviço. Concessionária de carros, departamento de carros novos, seminovos e acessórios. Departamentalização geográfica, de acordo com a área geográfica atendida. Departamento da região norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste. Departamentalização por projeto, de acordo com o projeto executado, como é uma construção. Aqui é o departamento do prédio X, do prédio Y, do prédio Z, que está sendo construído. Departamentalização por quantidade ou por pessoas. Quando a empresa é muito grande, ela pode ter por turnos de trabalho. Ou, por exemplo, uma fábrica, 3.000 funcionários. Eu posso ter departamento do grupo A, B, C e D. Departamentalização por processo. Quando eu quebro a produção de um produto em partes, tipo departamento de corte, costura, acabamento. Departamentalização mista, quando eu utilizo 2 ou mais critérios. Estamos aqui. Qual é o tipo de departamentalização? Recursos humanos, engenharia, marketing e finanças. Aqui já é departamentalização funcional. Então, já elimino letra A, elimino letra D e elimino letra E, certo? E ele diz que a área de recursos humanos tem a posição matricial. Não existe posição matricial, existe estrutura matricial. A estrutura matricial, ela é formada por uma departamentalização funcional e uma por projeto, certo? Não existe posição matricial. Quando está aqui, isso aqui é uma posição de staff. O departamento de recursos humanos, ele está apoiando, assessorando o outro departamento. O ideal é que aqui viesse tracejado. É assim que a gente aprende na faculdade. O departamento de staff, ele vem desenhado tracejado, tá? Só que raras vezes acontece isso em prova, então não importa. Mas só pelo fato de estar saindo aqui, ó, na horizontal, ele aqui desempenha função de staff. Muito bem. Lembrando que staff não manda em ninguém. Tá claro? Muito bem, então 19, letra C. 20. O formato organizacional que assegura maior flexibilidade é. Para explicar isso aqui, eu vou ter que eu vou ter que explicar as estruturas organizacionais. Eu morro de preguiça de explicar a estrutura, mas tem que explicar. Ó, vamos aqui. Tá forte? Para ver se eu acordo. Vamos aqui, olha só. Estrutura linear. Nós vamos ter a estrutura linear. Vou só desenhar a estrutura e as características eu vou ficar falando, tá? Você vai anotando. Estrutura funcional. Estrutura. Matricial. Estrutura divisional. Isso aqui já foi tema de redação, viu? Para dizer as características de cada uma. Divisional. Estrutura em rede. Ó, às vezes os alunos dizem assim, Giovana, nos dê, por favor, temas de redação. Pessoal, você dominando o conteúdo, você vai saber escrever sobre qualquer
coisa. O que você tem que fazer é ir praticando. Depois que a gente sai da escola, a gente para de escrever. Então, preste atenção. Ó, pode cair tema de redação sobre diferenciar os tipos de planejamento estratégico, tático e operacional, sobre a diferença entre eficiência, eficácia e efetividade, sobre a importância do planejamento para a instituição pública, a diferenciar as estruturas organizacionais, falar qual é a importância e as características da centralização e da descentralização, da amplitude administrativa, tudo isso. Então, o que você precisa, na verdade, é saber colocar a teoria no papel. Tá? No final do curso, eu vou dar alguns temazinhos de redação, mas eu acho sinceramente desnecessário. Eu acho necessário você praticar, tá bom? Faça aí essas redações, viu? Vamos aqui. Estrutura linear. Aqui, eu vou desenhá-la. Estrutura linear é a mais simples e tradicional de todas. É aquela que eu desenho em todos os vídeos. Eu até digo que se eu ganhasse R$1 por cada vez que eu desenhasse essa estrutura, eu estaria rica. Certo? Então, preste atenção aqui. Estrutura linear é a mais tradicional e a mais simples. Ela tem o princípio da unidade de comando. Você pode notar aqui que aqui são linhas de comando. Cada subordinado só recebe ordens do seu chefe. Isso é a unidade de comando. As decisões aqui são centralizadas no topo. Só o diretor-geral toma a decisão. Isso faz com que a empresa evite ambiguidade. Se só uma pessoa toma a decisão, a não ser que a pessoa tenha bipolaridade, tá? Mas se só ela toma a decisão, evita a ambiguidade. Ela é a mais barata, ela é a mais simples, ela evita a duplicação de esforços. Só uma pessoa vai fazer, só uma pessoa vai decidir, então isso será feito uma vez, tá? Princípio da unidade de comando, decisão centralizada, ela é a mais barata. Bom, só que à medida que a empresa cresce, essa situação se torna insustentável. Não tem como uma pessoa tomar decisões sobre tudo na empresa, concorda? Então surge a necessidade de ter profissionais especialistas. Enquanto que na estrutura linear o princípio da unidade de comando, na estrutura funcional é o princípio da especialização. Então, digamos aqui, que eu vou ter o departamento de recursos humanos, departamento de recursos materiais, departamento de recursos financeiros, certo? E aí, eu vou ter aqui diversos setores. O departamento de recursos humanos, ele vai dar ordens para o setor 1, para o setor 2 e para o setor 3. O departamento de recursos materiais vai dar ordens para o setor 1, setor 2 e setor 3. O departamento de recursos financeiros vai dar ordem para o setor 1, setor 2, setor 3. Se você olhar aqui, as decisões estão nas mãos de especialistas, ou seja, em vez de estar, como na estrutura linear, todas as decisões estão aqui no topo, todas as decisões de recursos humanos estão aqui, decisões de recursos financeiros aqui, recursos materiais aqui, recursos financeiros aqui. Então, ele tem um princípio da especialização. Ela não evita a duplicação de esforços, porque as decisões são tomadas em vários departamentos, sem contar que pode ser que eu receba duas ordens diferentes. O departamento financeiro diz, não gaste, o departamento de recursos materiais, compre, gaste. Então, pode gerar conflitos, tá certo? A comunicação e a coordenação dentro do departamento, intradepartamental, é boa. Por quê? Porque são especialistas. Mas entre os departamentos é péssima, porque cada um só quer tomar decisões sobre o seu trabalho, tá? Também é uma estrutura tradicional, não ajuda a empresa na hora de se adaptar às mudanças. Ficou claro? Princípio da especialização. Muito bem. Estrutura matricial. Ela tem as mesmas vantagens e desvantagens da funcional, é copia e cola. A diferença é que ela vai ter uma departamentalização funcional. Então, tenho aqui recursos humanos, materiais e financeiros. E eu vou ter uma departamentalização por projeto, tá? Então,
tem que ter aqui uma de projeto, ou uma de produto, ou uma de processo, ou uma de cliente. Ele tem que falar sempre de duas. Então, em vez de ter, para o projeto 1, um departamento de recursos humanos, material financeiro, o departamento de recursos humanos vai dar orientações para o projeto 1, projeto 2, projeto 3. Recursos materiais, projeto 1, projeto 2, projeto 3. E assim vai. Se você olhar, se você pegar esses 3 projetos e colocar embaixo, ela fica igual a funcional. Por isso que é copia e cola. A comunicação e a coordenação dentro do departamento é muito boa, mas entre os departamentos é muito ruim. Tá certo? A estrutura divisional, ela acontece mais em empresas maiores, tá? Que eu preciso ter divisões, porque os produtos oferecidos são diferentes, são unidades geográficas diferentes. Por exemplo, grupos de empresas, que às vezes tem. Aqui tem um grande grupo de empresas chamado Grupo Edson Queiroz. Eles são donos de uma universidade, eles são donos de uma empresa que fornece eletrodomésticos, eles são donos de uma aqui distribuidora de gás, eles são donos de uma rede de televisão e eles são donos do resto de Fortaleza. Certo? Não tem lógica eu ter um departamento de recursos humanos para a universidade e esse mesmo departamento trabalhar para a distribuidora de gás, para a televisão, concorda? Então, na verdade, eles vão ter aqui, ó, todos eles vão ter. Aqui, na universidade, recursos humanos, direção pedagógica, direção financeira, digamos. Essa aqui produz eletrodoméstico, engenharia, por exemplo, recursos humanos e não sei o quê. E assim vai. Todas elas vão ter essa estrutura, tá? A estrutura divisional, ela é mais cara, tá? Eu posso ter duplicação de esforço, porque eu vou ter recursos humanos na divisão 1, 2, 3 e 4. Mas todas elas trabalham, todos os departamentos de cada divisão, ou seja, esses departamentos de cada divisão, eles têm uma boa coordenação entre eles, porque eles estão trabalhando em função daquela divisão. Auxilia mais na adaptação às mudanças, tá certo? Enquanto que na estrutura funcional e matricial, a comunicação e a coordenação entre os departamentos é péssima, aqui ela é boa. Só que entre as divisões, não. Entre as divisões, a comunicação e a coordenação é péssima, porque nem precisam, são empresas diferentes, digamos assim, tá? Ela é mais cara, ela é ideal para produtos diferentes, que estão em áreas geográficas diferentes e que precisa realmente de estruturas, precisam de estruturas diferentes, tá? A estrutura em rede ela é mais enxuta. Ela é uma estrutura que se adapta melhor às mudanças, é mais flexível. Então, por exemplo, eu vou ter uma estrutura fixa, mas eu vou fazer parcerias, alianças estratégicas com as outras organizações e a contratação ela é mais flexível. Tipo assim, no ano 2016 eu vou ter o projeto 1, o projeto A. Então, eu vou fazer parceria com essa empresa, vou contratar isso aqui, e esse aqui vai contratar fulano, e esse aqui vai contratar Beltrano, e esse aqui vai contratar, e eu vou fazer parceria com isso. No ano seguinte, eu não preciso mais dessa estrutura, porque eu vou realizar outra atividade. Eu mantenho só essa e faço, digamos, novas parcerias. Opa! Novas parcerias. Então, a estrutura em rede ela é mais flexível. Eu posso terceirizar algumas atividades e eu só contrato quando necessito. Então, ela se adapta mais às mudanças, ela é mais dinâmica, ela é mais orgânica, viva, muda constantemente, tá? Agora sim, vamos para a questão. O formato organizacional que assegura maior flexibilidade é estrutura em rede. Não pode ser linear, não existe estrutura sistema orgânico homeostático, certo? Um sistema orgânico homeostático é um sistema vivo que se adapta às mudanças, tudo bem, mas não é o nome de uma estrutura, não um formato. Estrutura matricial não, estrutura burocrática muito menos. Estrutura em rede, gabarito letra A. Facinho, facinho, concorda? Muito bem. 21. O princípio de administração. Cada subordinado recebe ordens e presta contas somente a um superior. Unidade de comando. Letra C. Giovana, por que não pode ser unidade de direção? Porque unidade de direção é o princípio que afirma que a empresa tem que ter um norte. Você não pode estudar para concurso hoje, amanhã você, não quero mais estudar para concurso não, agora eu quero ser empresária. Aí depois de uma semana, não quero mais ser empresária, eu quero tal coisa. Não pode, você tem que ter um norte, você tem que ter um rumo, tá certo? Então, ó, princípio da unidade de comando, cada subordinado recebe ordens de um único chefe.
tá certo? Unidade de direção, a empresa tem que seguir um rumo. Cadeia escalar, existe uma hierarquia a ser respeitada. Se você é do nível operacional, o seu chefe imediato vai ser o supervisor. E acima dele está o gerente e acima dele está o diretor. Você não pode passar por cima de todos eles, tá bom? Estabilidade do pessoal é procurar reter os profissionais, manter uma estabilidade. Manter a disciplina. É necessário respeitar regras e normas, tá? O princípio da ordem significa que tudo deve estar no seu lugar. Cada coisa no seu lugar. Então, todos eles são princípios, mas aquele que afirma que cada subordinado recebe ordens de um único chefe é unidade de comando. 21, letra C. Muito bem. 22. A alocação de recursos necessários para a realização das tarefas estabelecidas nos planos organizacionais e a atribuição da função denominada organização. Planejamento, definir, estabelecer, prever, programar. Organização, distribuir, alocar. Controle, avaliar, medir, mensurar. Liderança, motivar, tá? Então, aqui é organização. E a execução? Vamos aqui, ó. Planejamento, organização, direção e controle. Nós vamos ter livros que dizem que a execução acontece na organização e direção, mas nós vamos ter alguns livros que falam de planejamento, organização, execução, liderança e controle. Tá certo? Não tem problema nenhum, apenas uma diferença entre o livro do Chavenato e o livro do Maximiniano, viu? Então, agora, distribuição de recursos, isso é organização. 22, letra B de bola. 23. De maneira geral, as empresas nascem pequenas e, à medida que seu tamanho e o número de atividades aumentam, há a necessidade de uma estruturação dessas atividades para que elas possam aumentar sua eficiência. A estruturação de uma empresa pode ser realizada pela sua departamentalização. É correto dizer que departamentalização da empresa significa departamentalizar nada mais é do que agrupar indivíduos em unidades gerenciáveis para facilitar a coordenação e controle. Então, vamos aqui. A letra A diz que faz parte do conceito. Agrupamento de atividades temporárias. Não é obrigatório que sejam temporárias. Não faz parte do seu conceito. Então, tá falso. A departamentalização por projeto sim é temporária, mas é um tipo de departamentalização. A letra B fala de manutenção de poder e prestígio das funções principais executadas pelas unidades organizacionais. Não é manutenção de poder, é agrupar atividades. Falso. C. Agrupamento, de acordo com um critério específico de homogeneidade, claro. Grupo de pessoas que atendem pessoa física, grupo de pessoas que atendem pessoa jurídica, grupo de pessoas que trabalham na região norte, região sul, região sudeste. Perfeito. Das atividades e correspondentes recursos em unidades organizacionais. Perfeito. Letra D diz que departamentalização é a coordenação entre as funções complexas. Não, coordenação é direção. É agrupamento de atividades específicas relacionadas ao processo produtivo e aos equipamentos neste utilizados. Esse não é o conceito de departamentalização, esse aqui é um tipo, que é a departamentalização por processo. Cuidado com a pegadinha, isso que é um tipo de departamentalização e não o conceito de departamentalização. Ficou claro? Então, cuidado, porque às vezes alguma informação não necessariamente está errada. Por exemplo, a letra E não está errada, mas não é o que o conceito está pedindo. O enunciado está pedindo. O enunciado está pedindo o conceito de departamentalização e não um tipo de departamentalização. Ficou claro? É a mesma coisa aqui. Agrupamento de atividades temporárias, que incorporam rapidamente as mudanças tecnológicas nos processos organizacionais. Atividade temporária é um tipo de departamentalização por projeto. Ficou claro como é que o nosso curso vai funcionar? Pois muito bem. Até a próxima aula.